Olá, segundo ano! Vamos para mais uma aula de matemática do livro Emai e Ler e Escrever. Nesta aula, faremos a sequência 16, caixas e seus formatos, nas páginas 95 a 99. Então, preste bastante atenção nas explicações, ok? Vamos lá? Página 95, sequência 16, caixas e seus formatos, atividade 16.1, número 1. Para guardar objetos e os mais variados produtos, usamos embalagens de diferentes formatos e tamanhos, como podemos ver nas fotos. Então aí nas fotos nós temos uma caixa de sapato, uma lata de refrigerante e uma caixa de leite. Essas três embalagens aí possuem tamanhos e formatos diferentes. Os formatos nos lembram alguns sólidos geométricos que nós já estudamos, mas hoje nós vamos estudar um pouco mais. Para começar, então, faça a atividade da letra A. Desenhe os objetos que sua professora vai expor na sala de aula da maneira como você os vê. Coloque o título do seu desenho. Bom, como não estamos na sala de aula, eu vou desafiar você a encontrar aí na sua casa algum objeto, alguma embalagem que tenha um formato parecido com um sólido geométrico, ok? Então pode ser embalagem de produtos, né? Como creme dental, sabonete, alimentos, sabonete líquido, shampoo, perfume. O que você olhar aí, a embalagem que você vê que tem um formato que parece, que lembra um sólido geométrico, você vai desenhar. Você pode olhar também na cozinha. Alguns utensílios domésticos aí, que a mamãe usa na cozinha, também tem formato de sólido geométrico. Então você observa aí e encontra dois produtos, duas coisas, dois objetos aí na sua casa que tem um formato de sólido geométrico, ok? Então, depois que você desenhar, pintar, deixar bem bonito, você vai escrever o título. Não pode esquecer de colocar o título, ou seja, o nome daquilo que você está desenhando, ok? Para ajudar você, nós vamos falar um pouco mais sobre os sólidos geométricos. Sólidos geométricos. Os sólidos geométricos são formas espaciais, que ocupam lugar no espaço e possuem 3 dimensões, ou seja, 3 medidas. Então aqui, olha, eu tenho a imagem de um cubo, que é um sólido geométrico bastante conhecido. Ele possui, assim como todos os outros sólidos geométricos, 3 dimensões, ou 3 medidas, que é altura, largura e profundidade. Os sólidos geométricos estão presentes no nosso dia a dia. Vários objetos, várias coisas que a gente observa aí ao longo dos dias têm o formato de sólido geométrico. O dado, por exemplo, é em formato de cubo. Os sólidos geométricos que possuem apenas partes retas são chamados de poliedros. Aí existe um número imenso de poliedros. Vou mostrar alguns. O cubo é um poliedro, né? Todas as partes do cubo aí são retas, né? A pirâmide também é um poliedro. Existem vários modelos de pirâmide. Esta tem a base quadrada, ou seja, a parte de baixo dela é quadrada. Tem também o paralelepípedo, também conhecido como bloco retangular. Um outro modelo de pirâmide aqui, olha, esta com a base triangular. Aqui, um prisma hexagonal, porque as bases desse prisma, né, tem o formato de um hexágono, que é a figura geométrica com 6 lados. E existem muitos outros que não caberia aqui neste vídeo, ok? Esses daqui são só para vocês terem uma ideia. Mas todos os sólidos geométricos que possuem apenas partes retas são chamados então de poliedros, ok? Os sólidos geométricos que possuem partes arredondadas são classificados como corpos redondos. Então existem alguns sólidos geométricos que têm alguma parte arredondada, ou seja, existe a possibilidade de rolar, por isso são chamados de corpos redondos.
Alguns são bem conhecidos, por exemplo, o cilindro, que é este sólido geométrico aí. Percebam que ele é arredondado, ele possui duas bases circulares, ou seja, a parte de baixo e a parte de cima do cilindro é formada por círculos, certo? O cilindro, se a gente colocar ele deitado numa superfície levemente inclinada, ele vai sair rolando, né? Por isso, ele é um corpo redondo. Um outro corpo redondo conhecido é o cone, que é este aqui. Também tem a base circular. Ele tem uma base circular, que é essa parte de baixo aí, formada por um círculo. O cone, ele tem essa pontinha aí em cima, que é chamada de vértice. Então, o cone, ele tem uma base circular e um vértice, ok? E o outro corpo redondo bastante conhecido é a esfera, que é esse formato de bola. A esfera não tem base, a esfera não tem vértice, é somente a esfera, essa bolinha aí, ok? Então, esses são os corpos redondos mais conhecidos, mas existem outros também. Página 96, atividade 16.2, número 1. As embalagens são feitas a partir de moldes. Recorte os moldes dos anexos 4 e 5 e monte-os. Então, você vai encontrar aí no seu livro o anexo 4 e o anexo 5, que são as planificações de dois sólidos geométricos que nós já vimos, certo? Ou seja, são sólidos geométricos abertos, desmontados. Então, você vai recortar onde tem que recortar, dobrar aonde tem que dobrar, colar aonde tem que colar e montar aí duas caixinhas, certo? Com formatos de sólido geométrico. Depois que você fizer isso, aí você vai fazer a atividade da letra A. Letra A. Desenhe aqui como ficaram as caixas depois de montadas e descreva algumas características de cada uma. Então, você vai desenhar aí como ficaram as duas caixinhas que você montou e colocar algumas características delas aí na descrição. Então, eu vou fazer junto com você a caixa 1, né? Vou anotar ali as descrições da caixa 1. Depois, você vai fazer a caixa 2, olhando, observando como foi feita da caixa 1, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos observar aí na caixa 1 é a planificação da caixa, né? Ou seja, a caixa aberta, desmontada. Observe que essa caixa, ela é formada por várias figuras geométricas iguais. Qual é o nome dessa figura geométrica aí que aparece nesta caixa, né? Nesta planificação? Esta figura geométrica aqui, olha. Existem várias delas aí iguais, só com cores diferentes. Qual é o nome desta figura geométrica, então? Então, é o quadrado, né? Uma figura geométrica que a gente conhece bastante. Então, este sólido geométrico que nós vamos montar, ele é formado por quadrados. Muito bem. Aí, então, você montou aí o seu sólido geométrico, né? Recortou, dobrou, colou e montou aí a caixinha, né? O sólido geométrico que foi este aqui, que a gente também conhece, a gente já sabe o nome dele, que é o cubo. Muito bem, então nós temos aqui um cubo, ok? Então o cubo ele é formado por quadrados, mas quantos quadrados são necessários para formar o cubo? Então nós vamos olhar aqui, olha. Aqui está o cubo e está mostrando para nós ali, olha, quantos lados o cubo tem. Então, vamos contar juntos, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 quadrados, um de cada lado. Mas quando estamos falando de sólido geométrico, nós não chamamos de lado, nós chamamos de faces. Então, são 6 quadrados, um em cada face. Portanto, o cubo tem 6 faces, ok? O que mais a gente consegue falar aí sobre o cubo? Vamos ver aqui. Essas linhas retas que aparecem no cubo e em vários outros sólidos geométricos, elas são chamadas de
arestas. Então, sempre que você ver um sólido geométrico, que você ver essas linhas retas, saiba que elas são chamadas de arestas. O cubo tem quantas arestas? Vamos contar? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o cubo tem 12 arestas. Muito bem. O que mais que a gente consegue falar sobre o cubo? Esses cantinhos, essas pontinhas aí onde as arestas se encontram, eles são chamados de vértices. Então, no cubo nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices, certo? Então, no cubo são 8 vértices. Muito bem. Então, essas são as características que a gente consegue observar no cubo. Você vai fazer o mesmo agora com a caixa 2. Você vai olhar qual é a figura geométrica utilizada para formar esse sólido geométrico aí, qual o nome desse sólido geométrico, quantas faces ele tem, quantas arestas ele tem, quantos vértices ele tem e vai anotar tudinho aí na descrição, ok? Página 97, atividade 16.3, número 1. Ligue cada objeto à sua forma geométrica e ao nome correspondente. Esta atividade eu tenho certeza que você vai conseguir fazer tranquilamente, mas eu vou fazer uma como exemplo para você, como modelo aí para você, ok? Então, nós vamos pegar aqui a imagem da caneca e vamos observar com qual sólido geométrico ela se parece. Será que a caneca se parece com o paralelepípedo? Será que ela tem o formato do cone? Ou será que ela tem o formato do cilindro? Será que ela se parece com o cubo? E com a esfera? Bom, muito fácil, né? A caneca, ela tem o formato do cilindro, que é este sólido geométrico aqui. E onde está escrito, então, cilindro? Bem aqui. Então, é isso que você vai fazer. Você vai ligar o objeto ao sólido geométrico parecido com ele e depois ao nome do sólido geométrico. É muito fácil, tenho certeza que você vai fazer com tranquilidade, mas olha, preste atenção e capricha. Página 98, atividade 16.4. Usamos muitos recipientes de formato cilíndrico para colocar água e outros líquidos. Formato cilíndrico quer dizer que tem o formato do cilindro, né? Então, número 1. Carlos separou 4 recipientes, todos com a base de mesmo tamanho. Em qual destes recipientes você acha que é possível colocar mais líquido? Por quê? Bom, então aqui são 4 recipientes que tem a base, que é a parte de baixo, do mesmo tamanho. Vejam, a base é essa parte de baixo. Em todos esses aqui, elas têm o mesmo tamanho, porém, a altura desses recipientes é diferente. Você vai marcar aquele recipiente que você acha que cabe mais líquido. Você vai circular ou então fazer um xizinho nele. E aí você vai escrever aí por que você acha que nele cabe mais líquido, certo? Você vai escrever aí do seu jeito, use o seu silabário para apoiar a sua escrita e faça com bastante capricho, ok? Número 2. Lúcia separou recipientes todas de mesma altura. Em qual deles cabe mais líquido? Por quê? Bom, aqui a Lúcia escolheu os recipientes todos da mesma altura, porém a base deles são diferentes. Olha só,
As bases aqui, ó, cada uma tem um tamanho diferente. Aí você vai observar e vai marcar em qual deles você acha que cabe mais líquido e explicar o porquê, ok? Página 99, atividade 16.5, número 1. Recorte e monte os moldes dos anexos 6 e 7. Desenhe como ficou cada figura depois de montada. Então, você vai encontrar aí no seu livro o anexo 6 e o anexo 7, que são as planificações de dois sólidos geométricos classificados como corpos redondos. Nós já vimos lá atrás eles, né? Então, você vai recortar, vai montar, depois você vai desenhar aí no seu livro como ficou depois de montado, ok? Depois que você fizer isso, você vai responder lá embaixo na letra A. Qual o nome de cada uma dessas figuras que você desenhou? Muito simples, aí você vai escrever o nome das duas figuras, ok? E assim encerramos nossas atividades da sequência 16. Espero que você tenha gostado, que tenha aprendido bastante e um grande beijo para você. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau!